Olá, irmão, paz do Senhor a todos. Que todos estejam na graça de Deus, amém? Irmãos, hoje eu estou entrando aqui para nós darmos continuidade, no livro de Jó. Nós estamos indo para o capítulo 24. Nós paramos aqui no capítulo 23, no último versículo que nós lemos aqui, os últimos, versículos, que fala sobre Deus conhecer o caminho do homem, Aqui fala claramente na Bíblia, na própria Bíblia, no livro sagrado, que Deus conhece o caminho do homem. Deus conhece o nosso caminho, conhece o meu caminho, conhece o seu. Deus conhece o nosso pensamento, Deus conhece o nosso viver, as nossas atitudes. Deus nos conhece, irmãos. A gente não pode imaginar que Deus fechou os olhos para nós, não, porque Deus não fecha os olhos para nós, somos nós que fechamos os olhos para Deus. Deus, ele está atento às nossas atitudes, ele está atento ao nosso falar, ao nosso pensar, ao nosso agir, porque somente Deus tem o poder de saber o que você está pensando, somente Deus tem o poder de ler a sua mente. Satanás não, irmãos. Por isso sempre se fala que a palavra, ela tem poder. O que sai daqui, independente de ser pro bem ou pro mal, o inimigo está ouvindo também. Só que o nosso pensar, o nosso agir por dentro de nós é só Deus que sabe. Então ele conhece nossos caminhos, desde o ventre de nossas mães. Então nós temos que vigiar, nós temos que nos preparar, porque muitas vezes nós não entendemos que o fim, a gente fala assim, o fim está próximo. Aí, às vezes acontece da pessoa até falar, mas o mundo não se acaba não, o mundo, quem acaba são as pessoas. Sim, quem acaba são as pessoas. Por quê? Por que está acontecendo tanto terremotos, tanto incêndio, tanta coisas ruins nesse mundo? É porque o mundo já é do maligno. Então Deus está aí para nos proteger, para nos guiar. E para isso nós temos que estar na presença dele, irmãos. Amém? Hoje eu vou dar continuidade aqui no capítulo 24, que fala sobre as queixas de Jó, Jó começa a se queixar. Visto que os tempos não podem ser ocultados do Todo-Poderoso, porque os que o conhecem não veem os seus dias. Irmãos, para tornar essa linguagem clara, Jó estava perguntando por que o Todo-Poderoso não tem um tempo certo para julgar e porque os seus seguidores muitas vezes veem as suas intervenções. Deus tem sim o seu tempo certo de julgamento, mas em todo caso, o Jó não tinha ele não imaginava que tudo isso que ele estava passando estava no poder de Deus. Deus até estava permitindo que ele passasse por tudo isso, mas Deus não estava permitindo que Satanás tirasse a vida dele. Ele poderia estar sofrendo sim, ele poderia estar passando por tudo isso que ele está passando, mas ainda assim no coração dele só existia Deus. Ele não subjugava Deus, ele não condenava Deus, porque ele sabia que ali tinha algo que vinha de Deus. E de pensar que o que ele vai receber de Deus é inacreditável, irmãos. Transpassam os termos, roubam os gados e os apacentam. Levam o jumento dos órfãos, prendem ao penhor o boi da viúva, se desviar o caminho os necessitados, e todos os pobres da terra se escondem. Eis que como jumentos monteses no deserto, saem a sua obra, madrugando para roubar o deserto e a manutenção dos seus filhos. No campo cegam o pasto, os ímpios vindimam a vinha alheia. Ao nu fazem dormir sem roupa, e contra o frio não tem ele cobertura. Com as chuvas dos montes se molham, e não tendo onde se refugiar, abraçam as rochas. Tiram do peito os órfãos, e de sobre o pobre tomam o objeto por penhor. Tiram o peito dos órfãos e se sobre tomam os objetos por penhor,
Ao nu fazem andar sem vestes, e dos famintos tiram as espigas. De dentro de suas paredes espremem o azeite, pisam nos lagares e morrem de sede. Desde a cidade gemem os homens e clamam as almas dos feridos de morte, mas Deus não lhes imputa como loucura. Eles são os que, rebeldes à luz, nunca conheceram os seus próprios caminhos, nem se mantiveram em seus próprios caminhos. Um matador se levanta de madrugada, mata o pobre necessitado, e de onde é como ladrão, e de noite é como ladrão. O olho do adúltero está aguardando a noite, dizendo: ninguém me verá, esconde o meu rosto. Nas trevas minam as casas que de dia para se assinalam, não conhecem a luz. O castigo de Deus sobre os ímpios às vezes é adiado, porque amanhã é por todos eles como sombra de morte, e são conhecidos terrores de sombra de morte, da morte sentem. Eles incitam a morte. Não são mais intáveis que a superfície das águas. A tua porção é maldita sobre a terra, não andarão pelo caminho das vinhas. A secura e o calor desfazem a água da neve, e o sepulcro dos pecadores é desfeito. O seio materno se esquecerá deles. Deles os vermes sentirão doçura, nunca mais haverá memória deles. Como uma árvore serão os ímpios quebrados. A mulher estéril que não dá à luz, afligiram e a viúva nunca fizeram bem. Mas aos poderosos arrastaram com a sua força, e eles se levantam, não há vida segura. Os ímpios às vezes parecem vencer todos os obstáculos. Se lhe és dado créditos, escribam nisso, porém os seus olhos, o de Deus, estão sobre os caminhos deles. Jó está dizendo que às vezes parece que até os mais ímpios estão em segurança e descansam nessa segurança. Ele diz que parece que Deus, durante um período, observa as crueldades dos opressores sem interferir. Em outras palavras, ele não castiga imediatamente a sua má conduta. Irmãos, aqui nesse versículo 23 de Jó, capítulo 24, aqui quer dizer o seguinte: muitas vezes, é como eu falei anteriormente, Deus dá corda, Deus deixa, Deus vai observando as suas atitudes. Deus observa as atitudes do ímpio, também observa as atitudes da pessoa que tem uma boa índole. Mas ele vai só observando, ele vai deixando, até ver aonde que aquela pessoa vai. Muitas vezes a gente fala assim: nossa, por que essa pessoa tão ruim se dá tão bem na vida? Não é? Muitas vezes a gente não abre a boca para falar isso. Ah, porque fulano faz isso, faz aquilo, faz a maldade, faz não sei o quê, e sempre tá vivendo numa boa. Irmãos, tudo tem o seu tempo. Mesmo que aquele fulano, né, aquele ciclano esteja vivendo uma vida boa, dentro dos pecados, vivendo ali, convivendo, né, nessa maneira de estar no pecado, estar fazendo coisas erradas, vai chegar uma hora que Deus vai cobrar. O problema é a cobrança, que quando essa cobrança vem, ela vem com força. Eu ainda estou devendo para vocês, uma hora, fazer uma live aqui e conversar com vocês sobre muitos testemunhos da minha vida. Muitas coisas ruins, muitas coisas boas e muitas coisas que transformaram a minha vida. Eu digo isso para vocês porque hoje eu conheço o temor de Deus. Hoje eu conheço o que eu devo ou não fazer, o que eu posso ou não fazer. Porque nós temos, sim, irmãos, o livre-arbítrio para fazer o que bem entender. Mas cabe a nós saber o que nos convém. Que muitos aí fora não sabem essa palavra. Amém? Então aqui quando Jó fala, né, que ele quer dizer que parece que os ímpios eles têm mais segurança e descansam nessa segurança.
E Deus não vê? Sim, Deus está vendo, Deus está olhando por tudo isso. Você acha que Deus não está observando todos esses amigos de Jó? Jó talvez está falando isso por pensar assim que os próprios amigos deles eles estão escarnecendo ele, eles estão julgando, criticando, né? Eles, ao invés de dar uma palavra segura, uma palavra amiga para Jó, eles estão ali só derrubando mais e mais a virtude que Jó tem dentro dele. Então, por isso que Jó acabou tocando nesse assunto. Mas Jó não imagina que Deus está com os olhos atentos a tudo e os ouvidos atentos a tudo. São exaltados por um pouco, mas logo desaparecem. São abatidos e encerrados como todos os demais, e cortados como as cabeças de espiga. Isso significa que muitos dos ímpios vivem a sua vida aparentemente sem experimentar a interferência de Deus. E até morrem, como os justos, de uma morte natural. E se não é assim, quem me desmentirá agora ou reduzirá a nada as minhas palavras? Jó está dizendo que as suas palavras são verdadeiras e que os seus 3 amigos sabem disso. De fato, as declarações de Jó estão corretas. Deus não a contradiz. Mas no final das contas, quando ele aparecer, contradizirá os 3 amigos de Jó. Deus trata individualmente em cada pessoa, seja ela justa ou injusta, irmãos. Com efeito, o Senhor diz que não é da nossa conta como ele trata com alguém. Tá vendo? De uma maneira ou de outra, não é da minha conta, não é da sua conta como Deus vai tratar o próximo. Deus só quer que nós o tratemos como ele pede. Porque quem vai tratar eles é Deus. Não interessa como, nós não podemos saber como que Deus vai tratar o ímpio, como Deus vai tratar aquela pessoa boa, como Deus vai tratar aquela pessoa ruim. Isso é com ele e Deus. Porque a justiça seja feita. Olha essa frase, a justiça seja feita. Quando você fala a justiça seja feita, você não quer saber como será feita essa justiça. Simplesmente Deus vai lá e faz. Mas se for da vontade de Deus, não é da sua vontade. É isso que nós temos que entender, amém? No capítulo 25, fala sobre o terceiro discurso de Biliade. Nossa, esses amigos de Jó, eles foram mesmo com força, né, em cima dele. Interveio Bildade a suíta e disse: o senhorio e o temor estão com ele. Ele faz paz em suas alturas. Tem porventura números os seus exércitos sobre quem são essa sua luz? Como, pois, se justificará o homem para com Deus? E como seria puro o que nasce da mulher? Eis que nem mesmo a lua é resplandecente, nem as estrelas são puras diante dos seus olhos. Quanto menos o homem, que é um verme, e o filho do homem, que é um vermezinho. Na realidade, Bildade está dizendo que Jó não poderia ter vontade de alcançar a Deus, levando-se em conta quem é Jó e quem é Deus. Pela fé em Deus, o que certamente Jó demonstrou, um homem pode ser justificado, mas Bildade evidentemente não acreditava. Jó, estou certo de que o ponto é comparado por Bildade a um verme. No capítulo 26, a resposta de Jó a Bildade. Jó respondeu dizendo: no que ajustastes, no que tinha força e amparastes o braço sem vigor, no que aconselhastes o que não tinha sabedoria e fizestes com que soubesse a causa assim como era. A quem anunciastes palavras e o espírito que te saiu, de quem é? Coisas mortas são formadas debaixo das águas e os habitantes delas. Nu está o inferno diante dele, e a destruição não tem coberta. Ele estende a norte sobre o espaço vazio e suspende a terra sobre o nada. Ele prende as águas em suas espessas, nuvem, e se rompem a nuvem debaixo delas. Ele encobre a face do seu trono e estende sobre ela a sua nuvem. Estabeleceu um limite sobre a face das águas até os confins da luz e das trevas. As colunas do céu tremem e se espantam à sua repreensão. Ele rompe o mar com o seu poder
e com seus entendimentos fere a sua arrogância. O seu espírito adornou os céus e a sua mão criou a serpente que se enrosca. Eis que essas são apenas partes dos seus caminhos, mas quão pouco temos ouvido dele, porque o trovão do seu poder, quem a compreenderia? Irmãos, Jó emprega a ironia, ele repreende o inútil raciocínio humano de Bildade, que de fato, todo raciocínio humano, quando ao Senhor é a sua obra, não vale nada. O fato é que não há inspiração para qualquer uma das palavras que venham do homem, ainda que sejam intelectuais ou nobres, a menos que venham da palavra de Deus. E seguramente a palavra de Bildade e as de seus outros amigos não procederam de Deus, mas de suas próprias mentes, como também ocorre atualmente. As coisas mortas aqui referiram-se aos refaíns, que resultaram da união dos anjos caídos com mulheres. Enquanto as declarações de Bildade e de seus outros amigos não foram inspiradas, essas declarações em particular a respeito de Deus, feitas por Jó, efetivamente são inspiradas. Isso significa que o poder de Deus, evidenciado às leis fixadas que sustenta a terra, é só isso. As nuvens não têm estrutura, porém elas retêm grandes volumes de água. Como? Pelo poder de Deus, uma vez mais evidenciado nas leis estabelecidas. O homem só pode aprofundar-se em alguma dessas leis. A evidência é que, na era do reino vindouro, todas as leis de Deus para a criação serão reveladas. Refere-se ao firmamento. Grandes montanhas tremem diante da sua presença. Fixa o limite do mar. Deveria ser traduzido como: sua mão transpassou a serpente escorregadia, que se refere à derrota de Satanás na cruz. Entretanto, era tão certo que esse evento aconteceria que o Senhor o mencionou no passado. Jó testifica que ele enumerou a metade das grandes obras de Deus. Ele somente insinuava a respeito delas. Irmãos, por mais que os amigos de Jó tratavam ele dessa maneira, todas as palavras que saíam da boca desses seus amigos não estavam vindo de Deus, vinham do inimigo. Você não vê em Gênesis, no livro de Gênesis, quando a serpente lançou, a maldição sobre Eva e Adão, Satanás usou a serpente. Simplesmente um simples ser ali, um animal ali, rastejante. Ele usou a serpente para que... Não, ela não era rastejante, porque a serpente tinha patas, como os outros animais. Mas devido à sua desobediência, Deus fez com que ela se rastejasse pelos fins pelos fins da vida dela, Ela se tornou um ser rastejante. E vamos dizer que a cobra é como ladrão, Ela vive fugindo. Ela foge porque a mulher quer matar, o homem quer matar. Não tem um ser humano que chegue perto de uma cobra que não queira matar aquela cobra. Então, ela é amaldiçoada pelo resto da vida. E nesse caso da resposta de Jó à Bildade, ele diz que tudo que está vindo daqueles amigos dele, o que ele quer dizer, não está vindo de Deus. Ele já sabia que todas aquelas palavras que estavam saindo da boca dos seus amigos não era coisa de Deus. Então, por isso que ele simplesmente ouvia, rebatia, ele não discutia com os amigos. Ele simplesmente falava a resposta conforme que os amigos teriam que ouvir. Irmãos, nós temos que entender em nossas vidas que nenhuma tempestade que vem sobre nossas vidas, ela é fixa. Não é uma tempestade que vem e firma, ela passa. Nós só temos que entender que nós temos que procurar a Deus, nós temos que estar na presença de Deus. Porque se nós não estivermos na presença de Deus, tudo se torna trágico em nossas vidas.
Vamos parar um pouquinho aqui na leitura e vamos falar um pouquinho aqui das coisas boas, né, que Deus faz por nós. Você aí do outro lado, que se quiser interagir comigo, coloca aí nos comentários. Fala um pouco das coisas boas que Deus fez nas suas vidas. Eu quero saber, eu quero ouvir, eu quero ler o que vocês têm a dizer. Porque a primeira bondade que Deus faz em nossas vidas é o fato de você saber que você tem uma noite inteira para descansar e saber que Deus te dá a autoridade de acordar pela manhã. Quantos irmãos nesse momento não acordaram? Quantos nesses momentos estão em prantos porque o seu ente querido não acordou, dormiu e não acordou mais? Quantos estão no leito de um hospital, clamando por saúde, clamando para estar em casa? Senhor, eu queria estar na minha casa. Senhor, eu queria estar com a minha família. Irmãos, é por esses aí que nós temos que interceder. Porque muitas vezes eles ali naquele leito, eles não têm forças para orar. Eles não têm forças para falar. Irmãos, quantos estão nas UTI, nessas UTIs, sem ter como ouvir, né, falar, porque falam que quem está na UTI sempre ouve, né, o que as pessoas estão falando ao seu redor. Então, quando vocês estiverem perto de alguém assim, orem, fale de Deus para ele, para que aquilo penetre ali na mente dele, entendeu? Porque, irmãos, existe sim muitas pessoas que não têm condições de orar, que não tem a sabedoria de buscar a Deus, que não tem a sabedoria de entender a palavra de Deus. Hoje eu estou fazendo a leitura bíblica, nós começamos no livro de Gênesis, hoje nós estamos no livro de Jó. E vem outros livros pela frente que eu tenho fé. Eu creio que Deus vai nos levar até lá para que nós possamos conhecer a Bíblia. Hoje nós estamos no livro de Jó, que foi um homem, uma história de um homem que ele era muito rico. Ele tinha muitos filhos, ele tinha muitas riquezas, muitos bens materiais. Ele tinha tudo. Mas Satanás, com a sua astúcia, ele passou a rondar a terra junto com os anjos do Senhor. E quando esses anjos tinham que ir até Deus para prestar as suas... conversar, né? Que Deus tinha que saber o que eles fez, o que eles não fizeram, o que eles aprontaram. Então Satanás estavam ali também, porque Satanás também tinha que prestar conta com Deus, porque Satanás é um anjo caído, ele não é maior do que Deus, não. Nós temos que entender que tudo que Satanás lança sobre nossas vidas, nós temos o poder de interceder e de impedir que isso seja lançado nas nossas vidas ou na vida das nossas famílias. Porque Deus, o Todo-Poderoso, Ele nos dá poder e autoridade para pisar em serpentes e escorpiões. Ele nos dá autoridade para profetizar coisas boas em nossas vidas. Ele nos dá autoridade, irmãos, para profetizar coisas boas na vida dos nossos filhos e familiares. Então Satanás é apenas um anjo caído. Ele se mostra ter poder, mas ele só tem o poder se Deus autorizar. Se Deus não autorizar, ele não tem. Amém? Que vocês possam dizer amém, glória a Deus. Então acredite, irmãos, que não há tempestade, não há vale, não há depressão, não há problema, não há doença, não há problemas na vida financeira, na vida sentimental, na vida familiar, que Deus não possa consertar. Somente creia, porque Deus pode fazer tudo em nossas vidas, na minha vida e na sua vida. Amém? Hoje eu paro por aqui no versículo 26, né? Que foi a resposta de Jó. Logo a gente vai saber sobre o que Jó faz, né? Que Jó faz um resumo. Vamos ler, né? Aqui o capítulo 27, que Jó faz um resumo da sua situação. Jó, prosseguindo em sua parábola, disse: Vive Deus, o qual desviou a minha causa, e a Todo-Poderoso que amargurou minha alma. Que enquanto o meu espírito estiver em mim, e houver fôlego de Deus nas minhas narinas, os meus lábios não falarão iniquidade, nem a minha língua pronunciará engano algum. Olha só,
Jó estava praticamente crítico à situação dele, mas enquanto houvesse fôlego de vida e palavra em sua boca, ele não falaria mal do seu Deus. Nunca aconteça que eu vos justifique até o meu último fôlego, e não deixarei que me tirem a minha integridade. A minha justiça eu a tenho agarrada e não a largarei. Não me reprovará o meu coração no tempo da minha vida. Seja o meu inimigo como o ímpio e os meus adversários como os injustos. Os desesperos do hipócrita. Por qual é a esperança do hipócrita? Por mais que tenha ganhado, quando Deus arrebatar sua alma. Ouvirá Deus porventura o seu clamor quando a tribulação sobre ele vier? No Todo-Poderoso se deleitará ou invocará a Deus em todo tempo? Eu vos ensinarei acerca da mão de Deus e não vos esconderei o que está com Todo-Poderoso. Eis que todos vós os tendes vistos, porque, pois, vos desvaneceis com fantasias. Esta, pois, é da parte de Deus a porção do homem. Ímpio é a herança que os violentos têm a receber do Todo-Poderoso. Se os seus filhos forem multiplicados, serão para a espada e não se fartará de pão sua prole. Os que dele ficarem serão sepultados na morte. As suas viúvas não chorarão. Se amontoará prata como pó e se preparar roupa como lodo. Eles as haverá preparado, mas os justos vestirás com ela e o inocente repartirá a prata. Edificará a sua casa como a traça e como a cabana que o guarda fez. O rico dormirá, mas não será recolhido. Abrirá seus olhos, mas ele não terá nada. Se agarrarão neles terrores como águas, a tempestade o arrebatará de noite. Elevará-lhe o vento oriental e ele se vai, e a tempestade o arrebatará no seu lugar. E Deus, pois, descarregará sobre ele e não o perdoará, por mais que procure fugir da sua mão. Os homens baterão palmas sobre ele, assobiarão contra ele desde o seu lugar. A palavra parábola, como é usada aqui, refere-se à comparação de um fato com outro, para deste modo tornar mais clara a sua compreensão. Mas, obviamente, Jó ainda desconhecia o motivo disso. Que enquanto meu espírito estiver, apesar da sua calamidade, Jó ainda vive, o Espírito de Deus está dentro dele. Agora ele vai dar um toque defendendo a sua própria posição. Ele mantém a sua posição correta desde o início, quando o Senhor finalmente aparece e não contradiz a declaração de Jó. A certeza de uma posição, independentemente das circunstâncias, só pode ser mantida estando apoiada completamente sobre a palavra de Deus. Jó diz a seus amigos que eles o reprovaram. Dotável, seu próprio coração não o reprovou. Esta é uma declaração audaz, mas Jó tem razão. A verdade nesse assunto é que os 3 amigos dele eram ímpios e, portanto, eram os injustos. O que aproveitaria o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Só ele genuinamente se arrepender, só se ele genuinamente se arrepender. A hipocrisia distancia Deus de nós e nos distancia de Deus. Tais pessoas não podem deleitar-se no Todo-Poderoso. Jó afirma que agora as palavras são inspiradas pelo Senhor. Portanto, os seus amigos deveriam saber melhor. Aquele que se opõe ao Senhor, em última instância, serão julgados. Alguns afirmam que essa passagem contradizem a Jó, diz ao capítulo 24. Não é assim. O capítulo 24 proclama que muito frequentemente parece ocorrer em relação aos ímpios. O capítulo 27 nos diz que a realidade está acontecendo. Serão esquecidos da morte. Um exemplo perfeito é a bênção dos Estados Unidos em comparação com as nações do paganismo. Uma casa que não permanecerá apesar de todo o esforço dedicado a fazer tal coisa. A riqueza foge mais rápido do que vem. Isto é o que na realidade acontece no coração do incrédulo, que se posiciona contra Deus. Ele não tem amparo nas calamidades, porque o Senhor não é o Pai. Não poderá
escapar da mão de Deus. A avareza com que adquiriu as riquezas também estará no coração de outros que se regozijarão com a sua queda. Isso acontece constantemente. Irmãos, nessa palavra nós vemos que Jó fala que o ímpio perecerá. Se ele não tiver arrependimento, ele perecerá diante de Deus. Porque Deus nos dá a chance do arrependimento, Deus nos dá a chance de modificar a nossa vida. Deus, ele nos dá a oportunidade de procurar fazer o certo, procurar fazer o que é certo aos olhos de Deus. Só que no mundo que nós vivemos hoje, as pessoas preferem viver no mundo. O mundo que oferece coisas que não pertencem a Deus. Quantos jovens, irmãos, vamos relatar aqui um pouco da nossa vida atual. Quantos jovens, e não só jovens não, irmãos, é de todas as idades, estão deixando Deus de lado para viver no mundo das drogas, no mundo da prostituição, no mundo da mentira, no mundo do vício, no mundo da maldade. Se esquecendo de Deus, deixando Deus de lado. Não sabendo ele que somente Deus pode nos salvar a alma. Nós sabemos também, irmãos, que a salvação ela é individual. Perdão. A salvação, irmãos, porque a gente fala assim, né? A garganta da gente fica seca. A salvação sendo individual não significa que você não tenha que interceder pelos seus filhos, não significa que você não tenha que interceder pelos seus. Temos que interceder não só pelos nossos, mas também por aqueles que estão lá fora. Muitos estão lá fora sem o conhecimento bíblico. Muitos estão lá fora sem o conhecimento de Deus. E é esses que necessitam e têm sede da palavra, irmãos. Então, que nós possamos entender, através do livro de Jó, nós vemos a história de um homem que tinha tudo na vida. Um homem que era rico, que não dependia de ninguém, nem da ajuda de ninguém, somente de Deus. Esse sim, ele tinha certeza. Mas devido à perda que foi causada à vida dele, que ele perdeu tudo, foi lançada uma praga sobre a vida dele, ele adoeceu, ele teve lepras incuráveis, aos olhos do homem e aos olhos dele. Ele se tornou um homem incapaz de tudo. Apenas sobrou para ele somente um caco, para ele se coçar. Mas a fé dele foi tão grande diante de Deus, que mesmo ele passando por todas essas provações, ele continuou firme e forte nos caminhos de Deus, irmãos. E é isso que eu quero que vocês entendam. Que Deus está falando. Deus fala todos os dias conosco. Deus mostra para nós todos os dias que nós temos que estar na presença dele, nós temos que confiar nele, para que nós possamos vencer a trajetória da nossa vida, que nós possamos vencer todas as batalhas que nós temos que passar. Irmão, se você passar por uma batalha sem Deus, você perde, você morre. Então entregue a Deus. Qual é a pergunta agora que eu faço a vocês? Eu vou fazer a pergunta e vou responder. O que nós devemos fazer para que nós possamos ter a ajuda de Deus em nossas vidas? Essa é a pergunta. Vocês podem me responder também aí nos comentários. Eu quero sim que vocês comentem aí nos comentários quais as coisas boas que Deus já fez na vida de vocês. Que eu tenho certeza, irmãos, que cada um de vocês tiveram uma resposta de Deus. Independente de ser pelo meu canal, pela minha oração, pelas minhas palavras, mas de outros, ou até mesmo de vocês próprios. Algo Deus fez na sua vida de bom. Mesmo que nós estejamos passando por dificuldades, Deus está sempre cuidando de nós. E sabe qual é a resposta dessa pergunta que eu acabei de fazer para vocês? É entrega. Entrega. Por que entrega? Irmãos, entrega nas mãos de Deus tudo o que vocês precisam.
Entrega nas mãos de Deus as suas petições, entrega na mão de Deus a sua vida, os seus filhos, a sua família, a sua casa, tudo que te possui, entrega nas mãos de Deus. Mas quando vocês entregar na mão de Deus, não faça como os hipócritas. Entregou, pegou de volta. Entregou, pegou de volta. Não. Entrega e descansa. Porque Deus quer que você descanse. Deus precisa que você descanse. E é descansar nele. É descansar em Deus. Você entregou? Deus vai trabalhar. Deus está em silêncio? Calma. Deus não respondeu? Espera. Na hora certa ele vai entregar. Na hora certa ele vai responder, irmãos. Amém? Essa é a resposta para você. Entrega. E não pegue de volta. Espere ele te devolver com a resposta que você necessita. Amém? Vamos orar? Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade. Assim na terra como nos céus, o pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder, a honra e a glória, hoje, amanhã e para todos sempre. Irmãos, eu tô aqui agoniada, vocês me perdoem pelo barulho aqui de fundo, tá? Que a gente, quando mora do lado de vizinhos do lado, vizinhos do outro, tem barulho de cachorro, tem barulho de som. Eu fiz de tudo aqui para tentar fazer essa leitura com vocês no silêncio, num lugar calmo, mas infelizmente de repente começou tudo isso. Mas vamos entregar nas mãos de Deus, amém? Que vocês possam entender essa mensagem, que vocês possam entender essa leitura e que Deus possa abençoar a vida de vocês nesse momento. Fiquem todos na paz do Senhor.